Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês tudo a respeito de tecnologias, novidades, inovações e conceitos que vocês precisam conhecer. Hoje nós vamos falar a respeito de inteligência artificial, mas como a inteligência artificial pode ajudar na performance dos profissionais. Hoje existe uma inteligência artificial para praticamente tudo. Se vocês entrarem lá no site There's an AI for That, vocês vão encontrar cerca de 11 mil inteligências artificiais. O ponto é, será que todas servem para alguma coisa? Ou será que era melhor a gente focar em inteligências artificiais mais específicas para melhorar a nossa performance no dia a dia, como por exemplo o ChatGPT? Para falar um pouco a respeito de como nós podemos utilizar e trazer algumas dicas práticas de como esse cara está inclusive já utilizando inteligência artificial no seu dia a dia, eu estou aqui com o Mr. Ednei Souza. Fala, Ednei, tudo certinho contigo, tudo cara? Tudo certo, Eric, tudo certo. Grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Cara, primeiro deixa eu colocar uma situação que eu vou passar o seu currículo aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Perfeito. Entender um pouco com quem que eu estou falando. E olha que o mais interessante, a gente vai falar muito sobre inteligência artificial aqui, e praticamente todo o seu currículo, quem fez foi o Mr. GPT. Só que teve interessante, eu perguntei assim, você conhece o Internei? Porque se eu perguntasse por Ednei Souza, eu imaginei que ele traria algum homônimo. Poderia não chegar em você exatamente. Ele ia reconhecer. Existem outros Ednei Souzas. Mas você é mais relevante, provavelmente. Exatamente. Boa, talvez ele ia perguntar para você, se trata do Ednei Souza, tarará, 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 ia dar alguma que aconselha, professor, bastante. Você fala sim, então me conte mais, daria para interagir. Mas aí eu resumi o prompt falando do Internei Souza? Internei é um só, Internei é marca registrada, ninguém pode usar. Se aparecer outro aí, olha aí que legal. É registrado no NPI. Sério? Que legal, que legal. Pô, não sabia não. Bom, mas show, deixa eu mostrar um pouco do que ele fez aqui. Tá. Mostrando o teu currículo, olha só. Conhecido como Internei, cofundador de 7 startups, foi reconhecido como o mais popular da internet brasileira por 3 anos consecutivos. É autor do livro Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócios e Liderança na Era Digital e coautor de outros livros também. Ele leciona já em várias instituições renomadas como a ESPM e a Startse, por exemplo, e atuou como consultor em grandes empresas. Internei foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo e reconhecido internacionalmente, incluindo como embaixador do Brasil na Vivatech Paris. Exatamente. O que você achou? Tá certo? Tá certo. E eu procurei o teu currículo, tá? Eu já vi vários podcasts seus, inclusive batia praticamente tudo. Sim, em 2015 eu fui homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Em 2017 eu fui embaixador do Brasil no Vivatech Paris. Foi considerado o mais popular na internet brasileira, foi 2006, 7, 8, se eu não me engano. Que muita gente talvez está vendo hoje, falou assim, nunca ouviu falar do cara. Eu falei assim, cara, é história antiga, né? Foi há 15 anos atrás que eu era mais popular. Não era quando era mato, era quando era floresta, certo? Que você começou. Exatamente. Então assim, quem não estava muito enfiado na internet há 15 anos atrás, talvez está ouvindo pela primeira vez agora, né? Quem é Ednei Souza. E cara, você tá com mais de 350 mil seguidores, você é top voice lá no LinkedIn, sim, cara? Sim. Eu sou da primeira turma de Top Voices. Começou o programa Top Voice em 2016 e aí eu estava entre esses 10 primeiros Top Voices, é um dos motivos de ter tantos seguidores, né? Tem muitos Top Voices hoje que não tem tanto seguidor porque, na verdade, muito, o LinkedIn promove todos os Top Voices de forma mais ou menos igualitária. Só que lá no começo era só a gente, era só nós 10, né? A gente acabava tendo mais exibição, mais visibilidade. Você é um dos maiores, cara, acho que um dos maiores que eu conheci dentro do LinkedIn, assim, vendo que eu bati o olho pelo número de seguidores. Então, cara, primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo há muitos anos, né? Há mais de 2 décadas, fazendo um trabalho muito voltado a conteúdo. Cara, você começou a trabalhar com marketing de conteúdo na era digital, no digital, há muitos anos, né? Sim, marketing de conteúdo, se a gente for ver, já foi trabalhado de diversas formas, inclusive no offline. Exato. Mas dentro do digital, no Brasil, cara, você é um dos precursores praticamente. Em 2008 eu fundei uma agência especializada em mídias sociais, né? Então já são 15 anos trabalhando isso num contexto mais corporativo. Boa. Né? Você contar que eu produzo conteúdo já pensando que a pessoa vai ali usar aquilo, resolver problemas do dia a dia, desde 97, eu criei um site em 96, desde 97 ele era de tirar dúvidas sobre tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. 27 anos, né? Produzindo conteúdo para tirar dúvida das pessoas na internet. Cara, muita coisa, muita coisa. Então, é uma vida dedicada a ensinar, eu diria. A ensinar. A ensinar. Meu primeiro trabalho é programador.
E quando eu era programador, eu também era professor de programação. Eu comecei as duas carreiras em paralelo, de professor e desenvolvedor de software. A diferença é que desenvolvedor de software eu parei 15 anos depois e professor eu continuo até hoje. Muito bom, muito bom. Primeiro, cara, obrigado de coração por estar aqui. É um prazer. Vendo um pouco dos seus podcasts, eu consegui entender um pouco da importância do cara que está com a gente aqui. Então, putz, obrigado. Obrigado mesmo. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de como é que a IA consegue ajudar na performance dos profissionais, né? Hoje eu acho que a gente estava até conversando antes de começar o podcast que não tem mais como o Excel e o PowerPoint e o Word se transformaram em plataformas, em softwares essenciais para todo e qualquer pessoa, todo e qualquer profissional, a IA é uma delas. Exatamente. Mas existe o começo de tudo, né? Existe. Então, primeiro vamos falar um pouco assim, para quem está começando com inteligência artificial, que não teve ainda um contato mais aprofundado, porque depois a gente vai chegar na engenharia de prompt e tudo mais, que aí entra onde a coisa começa a realmente ficar interessante. Exato. Mas para quem está iniciando nas tecnologias de inteligência artificial generativa, que hoje tem um monte, quais seriam as suas dicas para esses caras que ainda não entraram profundamente? Então vamos lá. Além de ser obrigado praticamente a entrar, né? Exato. Acho que a gente tem que deixar muito claro que tem áreas que você é mais obrigado, que são mais importantes, mais relevantes, porque assim, as inteligências artificiais generativas, elas são muito boas em texto, dados, código, vídeo, imagem, vídeo e música. Se você trabalha... Tudo. Não, mas se você pega aí, cara, a indústria, sim, né? Sim. Um monte de coisas que não entra. Pô, trabalho com, né? Trabalho na fábrica ali, coisa assim, na construção civil, peraí. Sim. Mas assim, quando você pega quem trabalha no escritório e quem trabalha com criatividade, a gente tá falando de basicamente todo mundo. Todo mundo trabalha com isso. Né? No que eu sou especialista? Eu sou especialista em trabalhar com textos e dados. Apesar de eu ser desenvolvedor de software de formação, faz tempo que eu não crio código ali, no zero. GPT cria para você agora. Exatamente. Vez ou outra eu crio alguma coisinha para o hobby, mas tô bem enferrujado. Sim. Agora, texto e dados eu uso muito. Né? Então, texto, dados, código, imagem, vídeo e música, você precisa começar a mexer com inteligência artificial. Se você está trabalhando com texto, dados, código, né? O ChatGPT é uma das ferramentas mais promissoras que tem. Né? Tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Google Bard, que estava alucinando muito, agora está com o Gemini, tem uma expectativa de que ele deve melhorar. Né? Então vamos ver agora com... O que é o alucinando, cara? Alucinando é quando você faz uma pergunta, ele responde com aquele jeitão de que eu tenho certeza que é isso, você lê, faz super sentido, mas o que tem ali não tem nada a ver. O Google Bard ele veio com a promessa de que ele ia ser mais assertivo, né? Porque ele estava conectado na base do Google. Sim. Só que você pede para o Google Bard e fala assim, eu quero dados estatísticos, números do segmento tal. Né? Ele traz. Você vai procurar, não tem fonte daqueles dados. Você não acha aquele número. Pega aquele mesmo número, vai no Google e faz uma busca. Ele não tem zero resultados para esse número. Muitas vezes ele é um dos que mais alucina hoje. Alucina sempre? Não. Talvez alguém está ouvindo aqui e fala, pô, mas eu perguntei no Bard e ele respondeu direitinho. Não estou dizendo que ele erra sempre. Estou dizendo que quando você pega a mesma pergunta e faz, por exemplo, no Perplexity AI, que está conectado em tempo real. Que é sensacional. Ele já traz a resposta com o link de onde ele tirou. Isso, a alucinação é quase zero. Às vezes ele não te responde, mas quando ele responde com o link. E se você vai pegar o Microsoft Bing, que está integrado com o ChatGPT-4 também, ele traz a resposta com o link. Então, quando você está precisando de fatos, né, geralmente é Google Bard, Perplexity AI, Microsoft Bing ou o ChatGPT Plus, que também está conectado em tempo real. Você fala assim, eu quero dados atualizados, o ChatGPT-4 no Plus, o pago, o Bing, né? Ele faz busca e depois traz para você os links de onde ele tirou aquilo. Então, você consegue validar o resultado. Né? Sim. Então, o ChatGPT, todas essas inteligências artificiais, elas alucinam. Então, você tem que tomar um pouco cuidado. Então, quando você tem que começar a usar, mas você tem que começar a usar, de preferência, dentro da sua área de expertise. Por quê? Você vai perguntar e você tem capacidade de avaliar a resposta, de validar a resposta. De olhar e falar assim, putz, isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Se você não sabe avaliar a resposta, minha recomendação é ou você usar o Plus e pedir para ele as fontes de informação, ou usar o Perplexity AI, ou usar o Microsoft Bing, que daí você vê a informação e vê o link e começa a utilizar. Qual que é a vantagem? Eu falei assim, Tadinei, mas eu tenho que validar, eu não posso confiar, qual que é a vantagem? Você não precisa mais começar nada do zero.
Antes você precisava começar um artigo, você precisava começar uma apresentação, você precisava pensar numa estratégia. Você tem ali quadro branco, folha branca, planilha em branco, tem que começar tudo do zero. Você não precisa mais começar tudo do zero. Você fala, cria uma planilha, você pega o Copilot Pro que está integrado lá com o Office, fala, cria uma planilha com isso. Está lá no ChatGPT Plus lá, fala assim, cria um artigo, tá. Você está no Bing, eu quero que você faça um levantamento para mim, me traga links, informe os principais. Você já começa de uma base, como se você tivesse um estagiário. Né? Eu adoro essa analogia de estagiário. Esses dias eu vi aí um picareta, porque não tem outra palavra para falar assim, muita gente fala que o ChatGPT é um estagiário e está enganado. Eu falei assim, quem está tentando vender para as pessoas o contrário é que está muito enganado. Sem dúvida. O que acontece é o seguinte, o ChatGPT pode resolver coisas incríveis para você? Pode. A gente está falando aqui do exemplo do e-book, né? A gente pode detalhar um pouco mais, que assim, pra você fazer um e-book de, sei lá, 50, 70 páginas, você gastava um mês ou mais, 2 meses. Hoje você consegue fazer em 3 dias. Então, assim, você consegue fazer coisas incríveis, sim. Mas não dá para confiar 100% no ChatGPT. Ele vai trazer... Ednei, em média, ele traz com quanto tipo de erro? Se você pedir para o ChatGPT hoje fazer um exame do Enem ou exame da OAB, ele vai acertar ali, em média, 90%. Ednei, ele errou 10%. Isso aí realmente ele erra. Agora é o seguinte... se eu for fazer exame do Enem hoje, olha, se eu acertar 70%, eu tô felizão já, assim. Da OAB não vou acertar nem 20%, não sou advogado nem 10%, não sou advogado, né? Exato. Quer dizer, o ChatGPT indo mal é muito melhor do que a gente, né? Agora, como é que eu acho esses 10%? Se é no seu dia a dia, você está fazendo alguma coisa no ChatGPT pro hobby e ele bota 10% errado ali, não compromete sua vida. Mas no trabalho, você entregar o seu trabalho com 10% de erro é complicado. Então, você tem que estar utilizando, porque você vai ganhar muita produtividade, você não vai começar do zero. Pensa o cara, assim, você trabalhar sozinho versus você trabalhar com uma equipe de estagiários, trazendo as coisas prontas só para você revisar, passar para frente e falar, fui eu que fiz. Porque a partir do momento que você revisou e validou, foi você que fez. Não é uma pessoa ali que você está roubando o trabalho dela, é uma máquina que está processando dados, trazendo algo mastigado para você. Então, nas minhas... tem uma pesquisa, né? Quem gosta de pesquisa, tem uma pesquisa que fizeram com as grandes consultorias, né? McKinsey, Bain, eu não sei exatamente quais participaram, Price, mas é dessas Big Five aí, né? Uhum. Que um consultor com inteligência artificial conseguiu entregar trabalho 20% mais quantidade, 20% mais rápido, 40% mais qualidade. Talvez eu tenha trocado 40% de lugar aí, mas a gente está falando de um trabalho complexo de consultoria, que as pessoas conseguiram aumentar em 20% e aumentar a qualidade e aumentar a velocidade. Para trabalhos mais comuns no dia a dia de marketing, por exemplo, que eu dou muito treinamento de marketing, de recursos humanos, você ganha no mínimo 50% de produtividade, você pode triplicar sua produtividade facilmente depois que você domina. Então pensa assim, você não vai usar inteligência artificial esse ano. Outra pessoa trabalhando junto com você começa a usar. Essa pessoa começa a entregar o dobro ou o triplo da produtividade do seu trabalho. Como é que você fica? Se você não se mexer, você vai terminar o ano em maus lençóis, né? E isso eu vou te falar que me preocupa, porque a gente coloca bem a nomenclatura de estagiário, o cara que está começando e tudo mais. E aí eu fico olhando para as faculdades que essa molecada está saindo, o que eles vão ser? Estagiários? E aí, como é que fica? Já que as empresas vão substituir essa mão de obra, que mesmo assim ela tem um custo baixo, mas tem um custo. Por ChatGPT, para onde vão os estagiários? Algumas faculdades já estão mexendo no programa, que a gente precisa mudar o programa dentro da faculdade. Primeiro que a gente precisa continuar ensinando fundamentos. Eu gosto de comparar muito com uma calculadora. Você não dá uma calculadora para uma pessoa que sabe zero de matemática, porque senão ela não sabe fazer a operação. A gente tem que saber o básico para dizer a ordem. Um dos testes que mais tem na internet, o que é? Aquele teste que tem uma operação matemática e ninguém sabe fazer o resultado. Por quê? Porque as pessoas não sabem a ordem que faz, né? Primeiro multiplicação, depois soma. As pessoas erram isso e aí erram a conta matemática. Quer dizer, a gente tem que saber o básico para usar uma calculadora, senão a gente já faz a operação na ordem errada. E quando a gente tem um básico ali de matemática, vamos supor que a gente está usando a calculadora, a gente digita errado. Aí dá ali igual, né? Aí você olha o resultado. Fala assim, nossa, o resultado não tem nada a ver. Com certeza de ter algo errado. Você zera e começa de novo, certo? Se você não tiver nenhuma noção, você digita Enter e você acha que aquele resultado está certo. Ou seja, a gente, para usar uma calculadora, tem que saber o básico de matemática.
para usar o ChatGPT, você tem que saber o básico daquela profissão que você está se propondo. Então a gente continua tendo que ensinar esse básico aí na universidade. Só que o que você tem que ensinar muito também? Criatividade e pensamento crítico. Criatividade por quê? O ChatGPT ele não toma nenhuma decisão sozinho. Você não liga ele de manhã no escritório e ele sai resolvendo essas tarefas. Você tem que digitar os prompts de comando e dizer, eu preciso que você faça essa planilha, que você faça esse artigo, que você crie esse documento, que você faça esse resumo, que você faça essa ata de reunião, que você faça essa apresentação, que você crie esse anúncio, essa campanha, essa vaga, essa avaliação, etc. Você precisa digitar o comando. Então você precisa saber trabalhar. Sim. Então você precisa continuar ensinando ali o básico. Agora, você precisa da criatividade para entender o seguinte, da onde que ele tem que buscar a informação, o que ele tem que fazer. Eu quero que você crie uma vaga, vamos postar no RH, eu quero que você crie uma vaga e você pegue como referência essa descrição aqui, mas ajusta para esse departamento aqui. Quer dizer, você tem que ter essa compreensão imaginativa. Tipo assim, eu estou imaginar como é que é o resultado, onde que eu tenho que buscar a informação, só que ao invés de eu fazer o processo de criar, eu transformo isso num comando, dou para o ChatGPT, qual que é a vantagem que eu tenho? O tempo que eu ia passar escrevendo aquilo, eu passo só revisando, porque ele já me cospe algo pronto. Então eu imagino algo, peço para ele e reviso. Essa parte da revisão é o pensamento crítico. Na revisão, eu tenho que olhar alguma coisa e falar assim, faz sentido ou não faz sentido. E aí que eu gosto de comparar com o estagiário. Porque quando você tem um estagiário para você, você fala, estagiário bom, obviamente estou falando, né? Você pede algo para ele, quando volta, você dá aquela revisada, às vezes tem uma coisa errada o quê? Porque ele é novo ainda, não está acostumado. Sim, né? Sim. O ChatGPT às vezes é porque alucinou, porque o comando não foi bem dado, né? Eu dou uma revisada, né? Se eu estou usando para o estagiário, o que eu posso falar para ele? Falar assim, olha, refaça esse ponto aqui que não ficou bom. Sim. Posso pedir isso para o ChatGPT também. Não gostei do terceiro parágrafo aqui. Faz mais resumido, faz mais detalhado. Ele volta e ajusta. Na hora que está ok, às vezes o ajuste é pequeno, eu mesmo dou a editada e passo para frente. Né? Hoje em dia eu faço muita coisa assim. A gente entra aí num ponto importante que você já citou, que é o prompt, né? Se falava muito que vai ter um engenheiro de prompt, blá blá blá. No final a gente estava até conversando que o engenheiro de prompt vai ter que ser todos nós. Todos nós. Existe engenheiro de prompt, por exemplo, a OpenAI, a Microsoft, ou qualquer empresa que está desenvolvendo aplicativos. Quando ela consulta... O cara está mais no back-end, talvez. Exatamente. Quando ela consulta lá a inteligência artificial, tem que ter um prompt para fazer aquilo. Então tem um cara otimizando esses prompts para a aplicação. Perfeito. Então o trabalho dele é engenheiro de prompt. Mas a gente no dia a dia tem que criar prompts também. E aí entra num ponto fundamental que você já citou, várias coisas que você acabou de falar tem uma relação direta com isso. A gente citou aqui que eu fiz aqui o seu resumo com base num prompt de comando que eu dei, e eu usei nesse prompt de comando, eu pensei em utilizar Internei, porque eu imaginei que Ednei e Souza poderiam ter homônimos e tudo mais, então já ajuda no prompt. Então, é esse pensamento crítico que a gente está falando. Exatamente. E aí quando a gente vai... Imaginativo, né? Você imaginou... Ednei, é a criatividade, que eu chamo de criatividade imaginativa. Tipo assim, olha, Ednei Souza deve ter homônimos. Então eu vou procurar Internei, né? Que é um nome mais único. Então essa criatividade imaginativa que ela é importante na hora de conceber ali o prompt, né? E quando a gente fala de prompt especificamente, assim... Existe uma anatomia de um prompt ideal? Existe. Porque hoje, deixa eu só te comentar uma coisa. Eu estava entrando no Midjourney por esses dias e, cara, um prompt muito simples está trazendo umas imagens inacreditáveis. Eu estava entrando no final do ano retrasado, lá em 2022. Eu estava entrando e, cara, era um prompt super complexo para trazer uma coisa relativamente boa e ainda sair esquisita com mão com 7 dedos e tudo mais, e coisas piores. Hoje não. Primeiro, a mão já está muito melhor no Midjourney. Para quem não conhece, o Midjourney é uma inteligência artificial para geração de imagem, né? Só que hoje, com um prompt simples, está trazendo coisas muito boas. Claro, quanto mais rebuscado, melhor. Mas qual que é a anatomia ideal de um prompt para uma inteligência artificial generativa? Falando rápido do Midjourney, que eu não sou especialista em imagens, mas eu tive a oportunidade de conversar com uma agência brasileira que foi criada. São 2 pessoas. Elas fazem campanha fotográfica para marcas. Já fizeram para Simple Organic, para Chili Beans, né? Sal, se eu não me engano, é Sal 2 Studio. Tá. Né? Porque os 2 têm sal no nome, aí eles colocar Sal 2 Studio. Sim. Né? Alguma coisa por aí, se procurar, vai achar. Você tem que colocar na descrição todos os elementos que você quer na imagem.
O problema do Midjourney, quando você usa de brincadeira e quando você usa profissionalmente, que assim, de brincadeira, você fala assim, cria uma imagem realista de alguma coisa. Qualquer coisa que ele botar ali realista, você vai falar assim, uau, Sim. que legal. Mas quando você está criando uma campanha especificamente, você quer a pessoa... Como é que você repete aquilo que o prompt sempre traz coisas diferentes, o mesmo prompt? Na verdade, isso aí tem tanto no ChatGPT também, tem um componente de aleatoriedade, né? Tá. E agora, quando você está criando uma campanha, você tem que diminuir, né, esse componente de aleatoriedade, né? Você quer uma pessoa de um gênero específico, de uma altura específica, de um tom de pele específico, sim, de um cabelo específico, de uma roupa específica, num cenário específico. Então, aí você começa a criar prompts muito grandes, muito detalhados, com muita informação. Outro dia tinha um cara, eu vi um Reels de um cara que ele queria um lamen ou outro prato, não lembro assim, oriental, sem o hashi, sem os chopsticks, né? E aí ele falava que eu quero isso sem tal coisa. Não é o melhor caminho. É melhor você descrever assim, eu quero um bowl que dentro do bowl tem ovo, macarrão, tarará. Descrever tudo que você quer que tenha, né? Do que você pedir para ele tirar. Você fala assim, eu quero um prato de comida oriental. Cara, prato de comida oriental, ele vai decidir o que é o prato de comida. E sempre na internet ele vai achar isso junto com o hashi. E aí ele fazer sem o hashi é muito difícil. E aí, então, quem cria já profissionalmente já usa outra técnica que é, eu vou pedir para ele fazer um bowl com todos os elementos que eu quero dentro desse bowl, né? Para que ele não alucine inserindo um hashi. Entendi. Agora, trazendo para o texto, que é a minha área de domínio. A mesma coisa você vai tentar fazer no prompt de texto, ser o mais detalhado possível, para ele alucinar o mínimo possível, para fazer com que a resposta final esteja mais próxima daquilo que você quer copiar e colar. Uhum. Né? Você não trabalha com texto, você precisa de um conteúdo qualquer para você mandar responder um e-mail ou postar, não precisa estar fantástico. Né? Agora, você é um escritor, você é um estrategista de mídias sociais, você trabalha com campanha, né? Você é de RH, tem que publicar uma vaga. Essas coisas não podem ter erro. Né? A campanha publicitária de uma marca, a vaga da RH não pode ter erro. Então, você tem que saber escrever melhor. Existem alguns elementos no prompt ali de texto, né? O primeiro deles é a persona. O que é a persona? Que profissional você quer que o ChatGPT imite Isso é fundamental. enquanto estiver criando aquele texto, né? Persona pode ser alguma coisa divertida? Você pode falar para ele, escreva como Machado de Assis. Isso é uma persona. Só que qual utilidade prática tem o texto escrito com Machado de Assis? É só divertido, né? Sim. Tem um tempo atrás aí que teve, acho que dia do escritor, que o pessoal fez um viral, que era assim, você é um escritor? Sim, me prove. Descreva como você comeria um miojo, né? E aí tinha lá, e aí aquele caldo fumegante caiu, você já consegue ver subiu o vapor. Então, as referências. O escritor descreve como está comendo um miojo de uma forma mais, né, bonita, rebuscada. E aí esse mesmo pessoa que fez o viral falou assim, escreva como se você fosse a Clarice Lispector, Machado de Assis, William Shakespeare, fez. E aí ficou um mega divertido o post com vários estilos de escrita diferentes. Mas tirando isso, é só diversão. Agora, se você pede para ele assim, escreva como um recrutador experiente na área de recursos humanos, contratando pessoas de tecnologia, né? Ou um tech recruiter experiente em vagas de desenvolvedor de software. Sim. Você já dá para ele, tudo que o ChatGPT produz é cálculo estatístico. Quando você coloca isso, ele vai tentar imitar o vocabulário de uma pessoa dessa, imitar a profundidade com que essa pessoa escreve. De conteúdos que que o ChatGPT foi alimentado. Às vezes ele vai ter identificado claramente na base dele que aquele conteúdo foi feito por um profissional daquele tipo. Ele vai procurar aquilo. Também não adianta você exagerar muito nisso. Eu quero que você seja um especialista de marketing com 20 anos de experiência. Ele vai saber computar o que é esse 20 anos de experiência? Não. Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente. Você pode testar, você vê que faz diferença, ok, segue, mas dizer quanto tempo de experiência não. Agora, dizer qual é a profissão e qual é a especialização, isso você está dando um campo de domínio de conhecimento dentro do qual você quer que ele compute o seu resultado. E você está dando também um nível de profundidade. Eu quero um especialista nisso. Então, tudo que ele falar sobre isso tem que vir mais detalhado. Né? É a interpretação que ele vai fazer disso. Aí você tem que dar a tarefa detalhada. Quanto mais detalhe você der, melhor. E pensar nisso passo a passo. Porque a saída do GPT tem um limite de tokens. Tokens é uma medida de dado que o GPT usa. Para traduzir em linguagem humana, ele tem, no GPT Plus, o pago, tem 8.000 tokens. Isso se traduz em aproximadamente 6.000 caracteres. Então, a resposta do ChatGPT Plus ela vai ter, no máximo, 6.000 caracteres. Tá. Se você pede uma tarefa que uma saída boa, seria uma saída maior do que 6.000 caracteres, você tem que quebrar isso em partes.
Você quer fazer um e-book, você tem que pedir uma estrutura. Depois, para cada tópico, cada capítulo, você vai pedir vários tópicos. Para cada tópico, você vai pedir um artigo. E você pode colocar, eu quero que você faça um artigo sobre esse tópico que não invada os demais tópicos abaixo. E depois você vai criando um copiar e colar e vai montando esse e-book passo a passo. Ele não vai cuspir para você um e-book de 50 a 70 páginas de uma vez. Ele não vai cuspir para você um artigo longo. Ele faz um artigo curto. Você quer que faça um artigo mais longo? Você tem que falar para ele criar primeiro a estrutura do artigo e depois pedir as partes desse artigo. E depois você juntar as partes. Então pensar não somente no detalhamento da tarefa, mas pensar em passo a passo. Boa. O terceiro ponto que eu já falei é essa questão da pensar no tamanho da saída, quer dizer, qual a saída que eu quero. E na hora que está pensando na saída, você tem que pensar não somente em tamanho, mas pensar em formato. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma lista de bullet points. Você pode pedir para ele fazer uma tabela e dizer o que você quer nas colunas e o que você quer nas linhas. Ele já sai no formato de tabela, inclusive você copiar e colar no Excel funciona. Você pode pedir, você quer enviar por e-mail, fala isso aqui, eu quero que você faça no formato de uma newsletter. Aí ele vai inclusive deixar no meio do texto o lugar que você pode no seu software de newsletter colocar a variável. Aqui vai o nome, aqui vai a profissão, aqui vai a empresa. Ele monta já uma estrutura de newsletter. Você quer para fazer conteúdo de redes sociais, você diz, eu quero para fazer um post no LinkedIn. Ele já põe uma linguagem mais profissional e ele já limita o tamanho do que cabe num post do LinkedIn. Você fala, eu queria fazer um carrossel no Instagram. Ele já te diz, às vezes ele vai falar assim, eu não posso criar o carrossel, mas eu posso te dar um script. Ele fala o que vai no slide 1, o que vai no slide 2, o que vai no slide 3. Você fala, eu quero fazer um roteiro de um podcast. Ele vai colocar lá, que vai ser o Eric e o Ednei. Vai colocar Eric pergunta, Ednei responde. Ele vai fazer tudo ali já separado. Então, pedir já o formato que você vai usar, ele já traz a resposta mais próximo daquele formato também. E no meu e-book tem 18 aspectos de prompt, dá para ficar falando horas sobre isso, né? Mas o último que eu queria colocar é sobre linguagem. Você colocar qual que é o vocabulário que você quer que ele tenha, qual que é o estilo de escrita que você quer que ele tenha, qual que é o objetivo daquele texto. Então, quando você coloca tom de voz, personalidade, a gente já falou, personalidade, tom de voz, estilo, vocabulário e objetivo, ele já traz um texto muito mais próximo do que você vai usar, finalmente, para publicar, do que se você não colocar esses elementos. Ele traz sempre naquela escrita padrão, que muita gente copia e cola. E quem já está usando o ChatGPT há um tempo, lê um post desse ou vê um e-mail desse, fala assim, isso aqui o cara fez com o ChatGPT. Um vício que o ChatGPT tem é crucial. E vou dar uma dica, quem quiser vai no Copyleaks, pega um texto, copia, coloca no Copyleaks, que ele vai mostrar, inclusive, se foi feito por inteligência artificial. Aí faz o mesmo texto usando estilo, vocabulário, objetivo, propósito e persona e pega esse mesmo texto, cola lá, ele fala que não foi. Ah, é? Se você fizer o bem feito, ele fala que não foi a inteligência artificial que fez. Olha, isso eu não sabia, não. Isso é interessante, cara. Você sai do estilo padrão da inteligência artificial. Sim, não, isso é interessante. Porque eu vou dar alguns exemplos do que acontece com a gente aqui. A gente faz muitos vídeos, principalmente de case de sucesso, de projeto que a gente implementou. E a gente tem muito roteiro desses cases. A gente começou fazendo na mão os roteiros, obviamente, e hoje eu quero que ele automatizar isso. Então eu dou algumas informações, faço um prompt de comando, mas antes eu quero que ele leia. Eu peço para ele assim, leia este roteiro, que é um roteiro anterior que eu fiz, e eu quero que você prepare um outro roteiro com esta mesma estrutura, só que com novos dados. A coisa muda completamente. Exato. Mas aí eu quero te perguntar uma situação. Primeiro eu vou contextualizar com o seguinte. Eu estava vendo uma entrevista do Leandro Carnal, ele falou uma coisa bacana. Como é que você fazia antigamente para fazer um trabalho de escola? Você ia, na nossa época, provavelmente devemos ter aqui idades parecidas, ia até a biblioteca, né? Chega lá, o que eu fazia? Copiava tudo que estava na Basta, em qualquer outra enciclopédia da época e copiava. Eu basicamente copiava. Exato. Hoje, a coisa mudou um pouco de sentido. Sentido, talvez o sentido não, mas mudou um pouco de figura. Por quê? Hoje, para que minimamente eu tenha um prompt bacana e que ele traga uma informação efetivamente relevante, o prompt ele não pode ser tão simples. Não. Prompts simples trazem coisas genéricas. Você acabou de dar uma anatomia perfeita. Então, no final, o Carnal falava o seguinte, cara, mais do que nunca, o bom profissional não vai ser o cara que sabe dar só um prompt. Esse cara vai ter que ser um cara que vai ter um bom
repertório. Exato. Vai saber ler, vai ler, vai consumir séries, vai consumir vídeo. É um cara que conhece muito a respeito de tudo. Exato. E levando em consideração isso, cara, qual que é o maior desafio para os profissionais hoje? Não só os que mexeram, mas os que já estão mexendo com inteligência artificial e que estão às vezes estão nesse limbo de que acham que aquilo que está sendo cuspido pelo ChatGPT, aquela resposta, é boa. Que muitas vezes não é. O cara às vezes fez um puta prompt ruim e super simplório e trouxe uma resposta genérica e ele utiliza aqui no trabalho. Ao contrário do que o imaginário popular diz, nós vamos ter que nos tornar mais especialistas em determinadas áreas de negócio para a gente ter a capacidade de dar melhores prompts e criticar os melhores prompts. Eu acho uma ironia muito grande que o pessoal que fala que a gente vai emburrecer com inteligência artificial é o pessoal que copiava e colava da Barça. A maioria está na nossa geração, Eric. O pessoal fala, as pessoas vão ficar boas, não vão pensar, meu amigo, tudo que você fez na sua escola, você copiou e colou. Não, tem aqueles ainda que assim, nem isso fez, né? Botou o nome no trabalho. Sim. E hoje a inteligência artificial deixa as pessoas burras. Pelo amor de Deus, vai se ferrar, né? Eu acho que é isso. Né? Vai dar meia hora aí de voltinha e depois você volta para criticar. A realidade é, quem passou botando o nome do trabalho, hoje está aí na empresa e passou botando o nome no trabalho, é isso aí. Na hora que você dá um comando meia boca, e o ChatGPT você vai saber quem só colocou o nome no trabalho. Você acha que está incrível. E desculpa, você vai ser... Em algum ponto você vai ser ridicularizado. Né? Ou você vai ser ridicularizado ou sua empresa vai falir. Porque o que acontece? Seus competidores estão criando estratégias melhores. Né? Se você está achando que sua estratégia é incrível, ela é ruim, e você vai pôr não dá resultado, porque sua estratégia provavelmente é ruim. E outra coisa, você tem que estar estudando continuamente para entender. Se eu pegar de novo o marketing, que é onde eu tenho dado mais aula de prompt de ChatGPT para marketing e para executivos. Eu falo assim, você pede para ele montar estratégia, não tem nada errado. Agora, você tem que ser capaz de criticar a estratégia. Criticar essa estratégia tem 2 vetores principais. Fundamentos. Você tem que ser muito bom em fundamentos. Se você virou CEO por vaidade ou CEO por... experiência, que isso é um perigo muito grande. A pessoa está lá 30 anos na experiência, ela virou CEO. O que ela estudou nesses 30 anos? Porque o mercado mudou. Você olha o que era tecnologia, o que era risco, como é que era o mercado financeiro, o que era recursos humanos há 10, 20 anos atrás e hoje não tem nada a ver. Então, às vezes, a pessoa está muito tempo de experiência na mesma empresa, eu brinco que ela está igual o avestruz, né? Com a cabeça embaixo do buraco ali. Está muito concentrada no próprio universo. Qual foi a última vez que esse executivo olhou para fora e teve uma atualização sobre esses eixos da administração? Isso. Né? Então tá atualizado quanto a fundamentos e outro está atento às mudanças do mercado, porque muda muito rápido. Mas hoje você é um cara que dá, inclusive, consultoria para várias empresas. Em que nível, qual é o nível que as empresas estão, e aí eu estou dizendo os profissionais dessa empresa, para o uso de inteligência artificial? Porque eu vejo ainda muita gente com medo. Né? Principalmente quando você entra no âmbito empresarial, muita gente com medo de subir alguma coisa. E eu entendo esse medo, né? Não sabe? Hoje em dia, o ChatGPT é uma caixa de Pandora, você não sabe nem para onde está indo. Sim. Dependendo da informação que você sobe, se eu não me engano, foi uma montadora, a Toyota, alguma coisa assim, que estava subindo informações para dentro do ChatGPT para criar coisas, para analisar alguns relatórios, e foi descoberto, falou, olha, não façam isso, porque a gente não sabe para onde está. Foi onde começou a se levantar essa situação. Sim. Ou para onde está indo essa informação toda do ChatGPT? Está usando para ensinar a máquina e tudo mais? O que está acontecendo? Então, como é que você vê as empresas hoje em dia com relação ao uso disso? Perfeito. A maturidade. Perfeito. Hoje eu tenho dado muito mais treinamento do que consultoria. Tá. E aí, no treinamento, dá para ter uma percepção muito clara, porque é o seguinte, tem empresas que já entenderam que isso é o novo pacote Office. Eu dei o treinamento para a empresa, não sei se eu posso falar ou não, então não vou falar as marcas aqui. Claro, fica à vontade. Mas teve uma empresa que eu dei treinamento para 600 líderes, para toda a liderança da empresa de todos os níveis, sobre como usar o ChatGPT, com exemplos ali do dia a dia. O que você pode usar na RH, o que você pode usar em finanças, o que você pode usar na área jurídica, o que você pode usar em marketing. A liderança inteira da empresa toda foi treinada. Por quê? Porque eles já sabem que é uma coisa que tem que usar no dia a dia. Em paralelo, essa mesma empresa está desenvolvendo as suas ferramentas de inteligência artificial para interagir com o consumidor. Essas são as empresas que eu considero que elas estão bem estruturadas. Você está treinando todo mundo internamente
Todo mundo vai ter que usar inteligência artificial. E você está criando suas próprias ferramentas de interação com o consumidor. Porque isso que eu estou falando aqui por exemplo, a Samsung está criando suas ferramentas de interação com o consumidor. O consumidor tem que estar, enquanto profissional, ele tem que estar aprendendo a usar isso para a sua produtividade profissional. Senão a gente só vai ter gente lá na ponta de consumo e o meu funcionário, que meu funcionário tem que estar utilizando. Sim. Tem empresa que está desesperada colecionando figurinha, né? Tá brincando de cards e Pokémon. Eu tenho uma inteligência artificial para isso, para aquilo outro. Cara, você precisa dominar uma inteligência artificial muito bem. Eu dou treinamento de ChatGPT e ensino mais meia dúzia de ferramentas. E aí eu dou lá, olha, tem aqui o there'sAIforthat.com, que você busca o que você quiser. Hoje no there'sAIforthat.com tem mais de 11 mil. Acho que estão 11.600 e pouco. A gente abriu aqui antes para olhar aqui. É até interessante para quem estiver vendo daqui a um mês, daqui a 2 meses. Vou deixar o link aí, inclusive. Vê aí quantos, na descrição. Olha quantos, porque tem crescido uns 1.000 todo mês, tem crescido muito rápido. Então tem gente que está colecionando figurinha. Eu descobri aqui 20 inteligências artificiais, 30 inteligências artificiais. Né? Esse está perdido. Ele entendeu o que é importante, mas ele está meio sem estratégia, desbaratinado. Você tem que ter uma estratégia que você tem que desenvolver ferramentas de interação com o consumidor, você tem que treinar sua base interna. E aí é melhor você se focar em poucas ferramentas, as mais populares, que você já tem um ganho de produtividade absurdo. Essas empresas estão perdidas. Agora, tem um pior ainda, que é o seguinte: a pessoa está achando que isso é hype, que isso vai deixar as pessoas burras, né? E que não precisa correr atrás disso agora. Esse aqui, se essa empresa estiver num mercado muito competitivo, ela não passa de 2024. Sem dúvida, claro. Ela não passa de 2024. A gente fala assim, eu deixei a inteligência artificial de talvez vai ter gente daqui a 2, 3 anos fala assim, eu deixei de lado e, cara, você estava provavelmente trabalhando em alguma coisa muito exclusiva, um mercado que não era muito competitivo, e você não depende muito de produtividade. Tem gente que não depende muito de produtividade. Você faz pouco, faz bem feito, legal. Agora, Você está no mercado onde as margens estão espremidas, tem muita demanda, tem muita oferta, né? Como é que você briga para estar nessa oferta, né? Para conquistar essa demanda? É mais competição, você precisa inserir inteligência artificial na equação e para isso você precisa treinar todo mundo, precisa começar a desenvolver suas aplicações. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse para a gente, você falou muito bem, né? A AI for That deve ter umas 11 mil lá realmente. E a gente tem acho que inteligência artificial para fazer tudo hoje em dia, praticamente tudo. Sim. Mas quais são aquelas que você está identificando que pelo menos estão mais em ascensão e que você aconselharia os profissionais a jogarem o seu olhar para elas? Perfeito. Assim, ChatGPT acima de tudo. A gente tem concorrentes aí do ChatGPT? Tem, mas o que você aprender de dar prompts para o ChatGPT vai funcionar depois no Google Bard, no Cloud, vai funcionar. Então, se você dominar a engenharia de prompts, você está bem com qualquer uma dessas outras inteligências artificiais. Eu vou falar mais das mais úteis, que eu uso bastante. Por exemplo, eu uso uma chama Clarice.ai, né? Clarice.ai, que é de revisão de texto em língua portuguesa, treinada em língua portuguesa. Que legal, você não conhecia não. Exatamente. O pessoal fala, o ChatGPT escreve muito bem. O ChatGPT é treinado com conteúdo da internet. O conteúdo da internet tem muita gente escrevendo mal. Que legal, né? cara. Inclusive com concordância, etc. Né? Então você joga na Clarice AI, ela ajuda a arrumar vícios de linguagem. Ela fala, aqui você está usando muito a voz passiva, esse parágrafo aqui ficou muito grande, aqui você está repetindo muito essa palavra. Ela é uma ótima de revisão de texto. Eu uso muito Captions AI. Ele tem, você grava vídeo, né? Eu faço hoje vídeo lendo a tela, e depois eu vou no Captions AI e falo para ele arrumar o olho. E aí ele faz eu olhando para a câmera. Você tá de zoeira? Não. Sério? Já tá... Porque eu vi, a NVIDIA tinha lançado uma coisa assim, que chama Captions.ai, já faz isso? O Captions.ai é um aplicativo, você vai ter, na versão paga só que tem esse recurso. Mas, cara, se você produz muito conteúdo em vídeo, vale super a pena. Eu não lembro agora se é $20 por mês, R$20 por mês. Eu não sabia que tinha essa já para... Que legal. É menos de R$100 por mês. Eu não lembro agora se é $20, $10, mas enfim. Eu gravo, ponho a tela aqui do lado, vou lendo, e depois ele faz eu olhando para a câmera ali. Né? E o vídeo olhando para a câmera, né?
dá uma sensação de proximidade com quem está te assistindo ali do outro lado. E eu posso gravar o vídeo, já tem um vídeo gravado, independente da Você tem o vídeo gravado, você MP4 lá. faz upload lá. Eu gravo o vídeo todo em qualquer outra ferramenta, aí eu abro o Captions AI no celular, esse recurso só tem no celular. Ele tem uma pro desktop. Então não precisava de teleprompter, é isso que você está dizendo? Não precisa de teleprompter, né? Entendi, cara. E o roteiro eu faço muitas vezes com o ChatGPT e depois eu ajusto para ficar mais com o meu estilão, assim. Mesmo eu treinando ele antes com textos meus, ainda eu gosto de editar um pouquinho depois. Então, Captions AI é bem interessante. Que mais? Eu estou usando muito o Copilot Pro agora, porque está integrado no Office, então, que nem eu te falei, eu preciso fazer uma apresentação. Já está liberado? Já está liberado para todo mundo agora, né? Então, para a pessoa física, ele está R$ 110. Esse é o... Diz, inclusive, que isso não é informação oficial do Microsoft, mas é o seguinte, eu fui lá e comprei, no meu cartão de crédito veio R$110 por mês. Tá. Se você trabalha direto com o pacote Office, quer dizer, você está o dia todo ou Word ou planilha, se usar um dos, né? Não precisa nem estar usando tudo, vale muito a pena. O que eu faço muito? Faço muita apresentação para aula e para palestra, né? Eu estou criando uma palestra nova que é de segurança digital. O primeiro esboço dele eu fiz todo no Copilot, né? E foi do zero, assim, eu peguei uma apresentação que eu já tenho, que tem lá o meu modelo, o template que eu uso sempre. Eu falei, eu quero que você crie uma apresentação de segurança digital usando esse template, usando esse layout, esse design. Eu usei, e é interessante você usar as palavras da própria Microsoft, né? Eu lembro que eu usei design porque eu olhei lá no menu e a opção é design, né? Do que está no layout. Eu falei assim, então eu vou falar design, que design ele vai entender exatamente o que é, né? Com esse próprio design. Cara, ele criou já inteirinho a apresentação. Como eu falei, tem limite do tamanho da saída. Ele criou um slide para cada tópico de segurança digital. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou de novo lá no Copilot, vou apertar. Eu quero um slide que dá mais detalhe aqui sobre um slide sobre o que é malware. Outro slide falando o que você evitar para pegar malware. Um slide falando sobre o que são senhas fortes. Agora eu vou pegando isso e vou criando slide por slide ali. Eu vou ter que revisar o texto, cara, mas uma coisa é você abrir o slide, fazer o design do slide do zero, outra coisa o slide já está pronto. Você muda a fonte, muda a imagem. O design é uma das coisas mais complicadas. Você pode pedir para ele criar uma imagem. Cria uma imagem para ilustrar esse slide. Então, o Copilot Pro é bastante útil no dia a dia. Eu acho que em termos de produtividade, essas são fundamentais. Algumas das que eu gosto mais, né? A gente trabalha muito com vídeo. Eu usei uma chamada Eleven Labs, que eu precisava... Nós éramos Cial Telecom há algum tempo e depois a gente mudou para Convergent agora, né? E aí eu precisava corrigir como uma pessoa falou, ela já tinha mudado, né? E a gente queria corrigir, ao invés de ela falar Cial Telecom, falar Convergent. Cara, ficou perfeito, assim. Ficou muito bom. Tem a HeyGen que também faz isso, a Eleven Labs, a HeyGen, a Synthesia faz para voz só. Isso. Aí teve uma outra que a gente usa, que eu uso bastante, que eu fiquei impressionado, que é o Adobe for Podcasters. Essa ela corrige o seu áudio, você pode ter gravado no banheiro. Sim, com aquele baita daquele eco, cara, fica perfeito. Ela tira eco, ruído de fundo, faz uma limpeza absurda do Podcasts e você não precisa ter o pacote Adobe, ela é gratuita. Exato. Uso o Descript, que eu acho que é uma ferramenta de transcrição, mas eu acredito que com a inteligência artificial ficou muito melhor. Então faz a transcrição muito perfeita, assim, você tem que fazer algumas correções, é muito bom para fazer legenda. Sim, né? Eu para fazer a legenda eu gosto muito do CapCut. Eu acho que CapCut. E mesmo o CapCut gratuito, ele já faz a legenda muito boa. Agora, se você quiser exportar e usar essa legenda para outra coisa, né, você precisa ter o CapCut Pro. Agora, um truquezinho para você fazer transcrição de vídeo, você sobe no YouTube, pode até subir privado, que a transcrição do YouTube, você vai lá na descrição, lá embaixo tem transcrição. Você clica ver transcrição, ele abre a transcrição inteira do lado. Aí você copia e cola, quer dizer, você pode usar o YouTube para fazer transcrição de vídeo. É um hackzinho. Você me lembrou agora também, eu estou usando agora o Copilot Pro para apresentações, mas quem não quiser pagar o Copilot Pro, eu não tenho Microsoft Office, eu sou do Google Workspace, né? Você tem o Gamma, Gamma, né? O Gamma AI que faz a apresentação. Ele tem um trial ali gratuito, então se você tiver fazer poucas apresentações, você pode fazer com o Gamma. E aí o que eu recomendo? Você fazer primeiro um texto sobre o assunto, aí você vai lá no Gamma, ele tem uma opção de Text to Presentation. E aí ele cria uma apresentação baseada naquele seu texto, né?
Ele tem vários modelos, você tem que escolher um dos modelos lá. Se você quiser subir seu próprio modelo, aí você tem que usar a versão paga. Sim. Mas ele já cria, cara, com as descrições, com as imagens, tudo, e você tem download para PPT. Né? Então você faz download para PPT, você sobe em qualquer lugar. Você sobe no Google, você sobe no PowerPoint, aí você termina de ajustar a sua apresentação ali. Mas ele faz de um texto uma apresentação do zero, sem você precisar pagar nenhuma ferramenta aí. Faz do limão uma limonada. Exatamente. Muito bom. Cara, Ednei, quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje. Foi um bate-papo. Se deixar, a gente vai longe aqui, Com porque certeza. eu também sou um cara bastante... Eu gosto muito de inteligência artificial, estou mexendo bastante com isso. A gente consegue perceber fatalmente como a produtividade melhora, né? Absurdo. Felizmente ou infelizmente, existe inclusive uma pesquisa que saiu dos Estados Unidos que empresas americanas já estão deixando de contratar pessoas por causa da inteligência artificial. Então é mais ou menos o que você falou. Pensamento crítico, ter repertório, saber fazer uma anatomia de um bom prompt. Sim. Essas são as coisas fundamentais. Exato. Não é sair usando todas as inteligências. Não. É você escolher uma muito, como você disse muito bem, como o ChatGPT, que hoje que eu acho que é o que mais engloba agora, inclusive com o Marketplace que está lá, Sim, que melhorou muito, inclusive ele é cada vez mais específico em algumas coisas, como por exemplo o marketing digital, marketing de conteúdo, você tem lá alguns GPTs personalizados que ajudam muito nisso. Sim. Então é isso, eu concordo com você 100%, eu acho que tem que focar em uma e ir lá ficar e se especializa naquilo. É como a gente dizia, a gente diz isso até hoje, né? Não adianta você desenvolver uma habilidade que você é muito ruim naquilo. Vai demorar muito tempo para você desenvolver. Mas se você pegar aquilo que você já é bom e focar naquilo, provavelmente você vai se diferenciar dos demais. Sim. Cara, eu quero te agradecer por isso e novamente quero te agradecer pela sua generosidade em estar com a gente aqui hoje. Obrigado. Por estar mais de 2 décadas, como eu falei lá no começo, estar passando conteúdo. Então é isso, são poucas pessoas que fazem isso, né? Muitas pessoas guardam esse conteúdo para si. Acho que uma das coisas bacanas em relação a você é que você repassa isso já há muito tempo. Não, eu tenho um e-book de 70 páginas gratuito. Então, você visitar minhas redes, né? @Internei no Instagram, Internei no LinkedIn, tá fixo lá. No Instagram, só no link na bio, tem lá tem lá e-books gratuitos, tem meu livro, tem os cursos que eu dou, mas o e-book, ele é gratuito. Muita gente fala, por que você não vende esse e-book? É um e-book de 70 páginas, não é um e-book resumido. Porque eu acredito, cara, que todo mundo precisa saber fazer engenharia de prompt e a gente não tem que ser mesquinho com conhecimento. É isso. Aquela coisa do tipo assim, assiste esse meu vídeo, você vê um vídeo enorme de um influenciador, de um infoprodutor, não entrega nada o vídeo. Sim. Aí você compra um curso, o curso tem 10 aulas, você aprende um nada, aí você quiser saber mais, tem um outro curso. Os caras... Cara, é assim, eu vendo treinamento, mas eu não sou mesquinho com conhecimento. Acho que a gente tem um nível de conhecimento que é transformador na sociedade. A gente precisa estar atualizado em tecnologia, principalmente na área dos negócios, porque tudo é tecnologia. É isso. E as pessoas precisam ter acesso a isso. Você quer se especializar? Eu vendo curso para se especializar. Mas o básico para você poder amanhã estar tranquilo no seu trabalho, eu dou gratuitamente. Não precisa disso. Show de bola, cara. Muito bem. E obrigado novamente. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Adorei. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo com o Internei. O cara aí que começou nos bastiões aí do marketing de conteúdo, como eu falei, do marketing de conteúdo digital. O cara começou quando era floresta, não é nem quando era mato. Eu acho que o que ele passou aqui foi fundamental a respeito de como começar, um pouco dos desafios. E acho que a dica que fica para todo mundo que ouviu esse podcast é: comecem urgentemente a mexer com inteligências artificiais. E como o próprio Ednei falou, existem muitas, mais de 11 mil, quando there's an AI for that. É muita coisa. Não adianta ficar procurando e brincando de encontrar inteligência artificial, porque você vai encontrar. Mas no final você não vai se especializar. Talvez o ChatGPT seja uma das inteligências mais que estão no hype, mas provavelmente você entendendo como funciona a anatomia do do prompt dentro do ChatGPT, provavelmente essa mesma anatomia, a ideia, o repertório que você vai precisar continuar tendo, vai servir para outras inteligências. Então, espero que vocês tenham gostado aí de um pouco, foram dicas fundamentais que o Internei passou aqui, que foram incríveis, nem eu conhecia muitas delas, então espero que tenha de alguma forma ajudado vocês e compartilhe esse conteúdo, eu tenho certeza que mais pessoas vão gostar de saber o quanto eles podem melhorar a sua performance no trabalho. Tá bom? Obrigado e até o próximo bate-papo.